Olá, aqui é a Juliana dos Segredos que Ninguém Vai Ouvir ou Não. E como vocês sabem, aqui é um lugar que eu apareço de vez em quando eu acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar com vocês, alguma coisa relevante, alguma coisa interessante. E na semana passada eu comecei a compartilhar com vocês uma pequena tríadezinha, vamos dizer assim, que eu tenho achado de muita importância e que eu separei em três. Digamos que eu vou tentar separar em três, né? Porque são coisas que fazem parte da minha vida, né? Por isso eu vou começar grifando novamente que eu dou o lado da paciente e não o lado médico, até porque eu não sou médica, né? Mas que, principalmente nos tempos atuais, eu acho de muita relevância, tá? E sim, eu estou falando do quadro depressivo. Eu não vou recapitular tudo, tem aqui, depois eu vou ver se eu separo numa playlistzinha para ver se fica um pouquinho mais organizado, como eu fazia no começo, quando era resenha de livro, pensamentos, etc. Eu vou fazer ver se eu consigo fazer essa separaçãozinha. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre um outro braço, que é a questão quando você percebe que precisa de ajuda, né? Que você se depara com o quadro de, ok, eu vou me permitir, eu vou procurar ajuda. E por onde é que eu começo? Existe um médico ideal? Existe. Mas calma. Eu não estou dizendo que eu vou dar aqui uma lista, nem que eu vou dar aqui a receita, igual uma receita de bolo, de como é esse médico para você sair procurando por aí. Porque acontece o seguinte, o médico ideal, ele é o médico ideal para você. Aquele que você se sente melhor, aquele que você acha que facilita melhor, aquele que você acha que está fazendo melhor para você. Eu vou tentar explicar mais ou menos, porque é uma situação pela qual eu passei. Eu fiz terapia desde os meus 15 anos, com psicólogo e com psiquiatra, em momentos diferentes da vida, e em algum momento até paralelo, tá? E eu não descarto até mesmo terapias que não são patológicas, agora me fugiu o nome, já vem, tá? Mas que são as terapias holísticas, que são as terapias ocupacionais, tudo que te faz bem é válido. Nada deve ser descartado. Desde que, se você realmente for diagnosticado, você procure um médico. E aí entra uma questão muito importante. Como é que a gente escolhe esse médico? Ah, você vai lá, abre, hoje não é mais livrinho, né? Hoje é o aplicativo. Você abre o médico lá e... eu vou pelo endereço, porque é perto da minha casa, eu vou... Pode ser. Só que é o seguinte, para usar o jargão dos novos tempos, o médico ideal é aquele que dá match com você. Você vai esbarrar em médicos que falam mais do que ouvem, médico que mais ouve do que fala, médico que às vezes nem fala, médico que às vezes só ouve, passa a receita e te despacha. E aí você tem que saber o que é que você sente. Você precisa realmente só chegar e... Não, você precisa de alguém que te oriente. Você precisa de alguém que te interrompa em determinado momento enquanto você está falando e diga, não, peraí, vamos lá. Vamos parar aqui para depois a gente continuar? Ou você precisa primeiro falar e depois o médico falar? Ah, como é que eu sei isso tudo? Eu fui na tentativa e erro.
E de coração é o que eu aconselho a todo mundo fazer, tá? É por isso que não é na primeira consulta. Às vezes acontece, de na primeira consulta você dizer, não é isso que eu quero pra mim. E ok. Se não é, assim, sei lá, não foi com a cara do fulano ou da fulana. Mas tenta, tá? Tenta ir numa consulta 2, 3 vezes, ou no caso, né, como é uma terapia, e nas sessões 2, 3 vezes, pelo menos com o mesmo médico. Se você achar que não é aquilo pra você, agora a única coisa que eu realmente peço é que vocês não fiquem com aquela de vou abrir o oráculo Google, vou abrir o doutor Google e vou ler as linhas psicológicas que existem e me identifiquei mais com a linha junguiana. Me identifiquei mais com a linha freudiana. Não, gente, isso não tem nada a ver. Porque você não sabe como é que a pessoa é. Uma coisa é como a linha prega, outra coisa é como ela, médica, vai colocar em prática com você aquilo. Então faz um favor pra si mesmo. Já que você tá se dando a chance, já que você entendeu que você precisa de ajuda, deixa fluir em você. E pode acontecer. Gente, desculpa, eu tô suando bastante, porque hoje eu tomei as 2 vacinas, eu tomei a bivalente e a da gripe, então, como todas as outras vezes que eu tomei vacina, eu estou com reações. Mas, voltando ao que eu estava falando, toda pessoa, é aquela história de que toda teoria na prática é outra, em qualquer profissão. Se você pegar um engenheiro, tudo que ele aprendeu na faculdade, quando ele chegar na hora de botar no papel, ele vai botar do jeito dele. Se você pegar um advogado, tudo que ele aprendeu no jeito dele de aplicar, vai ser o jeito dele. Com o médico não vai ser diferente. Então, se você já entendeu que você precisa de ajuda, né? Que você precisa sair desse caminho que não tá bacana. Experimenta. Bateu de primeira, não. É aqui que eu vou ficar. Então, é aqui que eu vou ficar. Porque é o que eu falei. Eu tentei outras opções. E antes que... eu vou falar da questão da medicação, mas como eu falei, eu separei em 3... E a medicação é o terceiro item do qual eu vou falar. E eu quero deixar para um vídeo só sobre isso. Porque sim, eu também tive essa fase da medicar ou não medicar, eis a questão. Então, vamos deixar ele para um capítulo à parte. Mas o importante é, por exemplo, na linha aqui, o meu médico, e eu vou grifar de novo. O que funciona para mim, o que é fato para mim, pode não ser o que o seu médico vai dizer para você. Então vai, escuta o seu médico, segue o que o seu médico estiver dizendo, vá às sessões principalmente, a não ser que você realmente seja aquela pessoa que quer só uma receita médica e acha que isso vai resolver a sua vida. Aí realmente só posso lamentar, achar que uma pessoa que acha que uma receita médica resolve a vida dela. Aí eu acho que todo médico é unânime em dizer que sorry, não é assim que funciona, tá? Mas existem médicos que prestam esse serviço e se é o que você acha que é pra tua vida, vai lá, segue, só segue. Mas o que resolve mesmo na nossa vida é a terapia. E aí você tem que ver o que é que encaixa pra você. Eu, por exemplo, já entendi. E eu realmente acredito nisso, não só porque o meu médico falou e foi com quem eu me entendi melhor. É porque eu passei anos atrás, muitos anos atrás,
numa situação muito mais hardcore até do que eu me encontro hoje. Talvez até essa tríade vire um quarteto. E eventualmente eu venha falar sobre, mesmo que seja um vídeo curto, bem curtinho, sobre esse período. Mas eu venho aqui trazer o que aconteceu nessa época. Mas não é motivo, não é pauta para agora. Trazer para vocês que esses quadros de ansiedade, pânico, depressão, quadros neuropsicológicos ou neuropsiquiátricos, eles não têm cura na sua essência. Você sempre estará predisposto àquilo que eu falei da palavra que hoje está muito banalizada, mas que para nós é muito sério, que é o gatilho, tá? E gatilho, amor, vou falar de novo. Se a gente soubesse quais são os nossos botõezinhos, a gente mantinha eles guardadinhos. Então, gatilhos surgem o tempo todo. Então, a gente tem controle. Existem médicos, por exemplo, que não vão de cara te colocar na medicação. Pode acontecer. E é por isso que eu falo que o que realmente vai te fazer sair desse estado, por exemplo, o estado que eu me encontro hoje, são as sessões de terapia. E é o que faz todo mundo, é o que faz valer para todo mundo. A sessão de terapia. Com o médico que se mostrou ideal para mim, para o meu jeito de encarar as coisas. O jeito que eu funciono, porque eu tenho um modo de agir, eu tenho um modo de pensar, eu tenho um modo de funcionar a minha vida inteira. Então, não vai ser num passe de mágica que alguém vai chegar e vai dizer não, vamos chacoalhar aqui a cabecinha da criatura e ela vai mudar. Não é comigo, não vai ser com você, não vai ser com ninguém. Então, eu realmente acredito nessa linha. A gente consegue manter por um controle. E se eventualmente a gente der uma derrapada, você se mantendo em terapia, que você se mantém sob controle. E por que eu estou trazendo tudo isso à tona? Primeiro que realmente ser afastada do trabalho foi um choque muito grande para mim. De todas as coisas que poderiam acontecer comigo, depois de tudo que eu passei, mais de 10 anos atrás, quando eu falava que eu não queria... É uma piada bem infeliz, mas era do jeito que eu tinha de lidar. Eu falava que eu não queria passar o resto da vida pagando aluguel para Samara no fundo do poço. Nesses dias atuais que a gente vive uma realidade em que principalmente, não só adultos, mas a gente está vendo um grande volume de crianças e adolescentes, principalmente com crise de ansiedade. E uma coisinha um pouco pior. Como foi uma coisa muito divulgada, pessoas se apropriando do que a gente acaba propagando, né? Olha, se você está se sentindo assim, 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 procura um médico, se isso está acontecendo. Pessoas se apropriando disso para usar de forma errada. Isso é o que mais dói ainda em quem realmente tem problema. Porque é um caso sério. Mata. Porque é muito comum você ouvir: fulano tirou a própria vida. Pô, o cara é covarde, mulher é covarde. Não pensou em quem fica, não? Vou contar um segredo pra vocês. Quem faz esse tipo de gesto, normalmente, e aí eu posso te garantir, 95% das vezes,
não está pensando em tirar a própria vida. Está pensando em arrancar de dentro de si uma dor, um mal-estar que ela já suportou por tanto tempo que aquilo já não está dando mais. Então o que ela quer... Você pode ver que geralmente as pessoas que realmente são do quadro depressivo, do quadro ansioso, não são as pessoas mais com as tiradas de vida mais hardcore. São as que usam remédio, as que usam veneno, porque vai pro sistema nervoso, cai no sangue e a pessoa vai. Ou seja, ela quer paz. O que você acredita que acontece depois, guarda pra você, tá? Eu também acredito que não é a solução. Assim como se a gente for entrar numa outra pauta aqui, pena de morte. Morte é pena pra quem? Né? Enfim, mas voltando aqui ao nosso assunto, aí a gente cai naquele finzinho do vídeo que eu deixei aqui na semana passada. Se você ainda acha que frescura, vai arranjar uma pia de louça pra lavar, vai arranjar trabalho pra fazer. Geralmente são pessoas bem sobrecarregadas, tá? São pessoas que aqui, na prática, a gente não. E às vezes você que tá aí, você que tá aí me olhando, imagina, olha pra mim, vê se eu preciso de terapia. Tenho um mega emprego, tenho amigos, tenho família. Só tem caras que precisam de terapia. Mas todo dia você tem problema antes de dormir. Não, mas aí é porque eu trabalho demais. Exatamente. Você trabalha demais. Sua cabeça está sempre funcionando. E é assim que começa. Lembra que eu falei? Pequenos problemas são as portas de entrada. E, gente, eu vou repetir. Eu não sou médica. Eu sou exatamente a paciente que já esteve nessa posição. De achar que eu podia resolver. A culpa é do calor, a culpa é do excesso de trabalho, eu dou conta, eu aguento, eu consigo. Não. Uma hora o seu organismo, a sua cabeça diz, esses mal-estares, é queda de pressão, é mal-estar, é tontura, é o estômago, é não sei o que, é o seu corpo dizendo, para. Não vai parar? Tá bom, eu paro. Eu vou parar. Você não para o eu. Entenderam? É isso. Por hoje, é isso. Se vocês procuram, entenderam que vocês precisam de ajuda, procure o médico, mas o médico ideal pra você. Aquele que é melhor. Se você não for no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro. Uma hora você vai achar uma pessoa que dá um match com você, que dá um encaixe com você e que vai te ajudar a sair dessa. Com medicação, sem medicação, isso é outra conversa. Mas não deixa tá pagando aluguel pra Samara pra pedir ajuda, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.